Você está ouvindo o História FM. Velho Oeste, aquele tema que você já viu 1 milhão de vezes no cinema. Esse é o tema de hoje do História FM. Eu sou Iclis Rodrigues e para falar sobre esse tema, eu convidei o professor Arthur Lima de Ávila, a quem eu passo a palavra para se apresentar para vocês. Então, Arthur, seja muito bem-vindo novamente e fique à vontade para se apresentar para o pessoal. Bom, pessoal, aqui quem fala é o professor Arthur Lima de Ávila, do Departamento de História da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu sou professor de História dos Estados Unidos e Teoria da História. Escrevi uma tese há muitos anos atrás sobre historiografia do Oeste, então é por isso que eu estou aqui hoje conversando com vocês. Então é isso, vamos conhecer um pouco mais esse período, esse lugar e descobrir que recorte é esse, afinal de contas, depois que eu falar para vocês da nossa campanha no Apoia-se. E eu vou falar assim da nossa campanha do Apoia-se, mas antes eu queria avisar vocês duas coisas. Primeiro, uma coisa que muitos de vocês já sabem, o meu livro, O Dia D, Como a História se Tornou um Mito, já está à venda, antes estava na pré-venda, agora está sendo vendido mesmo. Já tivemos lançamento em São Paulo, no dia que esse episódio vai ao ar já vai ter passado o lançamento de Florianópolis, que foi dia 22. Para os apoiadores, né, que estão ouvindo isso mais cedo, se tiver algum apoiador que mora em Floripa, você ainda vai conseguir ir, porque você vai ouvir esse episódio antes. Mas nós teremos também um lançamento em Curitiba no dia 30 de março, às 6h30 da tarde, na Livraria da Vila, que fica no Shopping Pátio Batel. Então, se você mora em Curitiba e ainda não adquiriu o seu exemplar, é só aparecer lá que eu autografo, a gente conversa, troca uma ideia. O evento em São Paulo foi super da hora, eu conversei com dezenas de ouvintes, gente que me acompanhava desde os tempos de canal, alguns ouvintes mais recentes também. Então foi um evento muito bacana. Ainda não rolou de Florianópolis quando eu tô gravando isso aqui. E eu imagino que tanto Florianópolis quanto Curitiba serão bem bacanas também. E possivelmente, talvez role um lançamento em Porto Alegre, eu ainda tenho que estudar isso. Eu acabei riscando o Rio de Janeiro da lista porque vai ficar muito caro pra mim, então talvez role em Porto Alegre. Se você quiser ter certeza se vai rolar ou não, é só me seguir lá no Instagram, @obrigahistoria, que se rolar lançamento em Porto Alegre eu vou divulgar no feed. Vai estar entre os primeiros posts, beleza? E, falando do Apoia-se, claro, é o que financia esse podcast. É um projeto educacional gratuito, é disponibilizado de graça para todo mundo, mas a gente precisa do apoio dos ouvintes para continuar existindo, para continuar mantendo esse programa no ar e sempre tentando melhorar dentro do que for possível. Você pode apoiar com qualquer valor em apoia.se/obrigahistoria a partir de R$2 por mês. Com R$5 por mês você ouve os episódios com antecedência e com R$10 por mês você tem acesso ao nosso podcast exclusivo chamado Não Foi Bem Assim e aos roteiros de perguntas dos episódios. Pelo menos da maioria deles, né? Alguns roteiros eu acabei perdendo com o tempo, enfim, mas a grande maioria dos roteiros eu ainda tenho e estou postando aos poucos, uma hora eu vou conseguir postar todos. E os nossos novos apoiadores e apoiadoras são Cássio Vogel, Gustavo Gonçalves, Rômulo Azevedo, Manuel Flores, Eduardo Bispo, Edésio Portes, Gislaine Coleman, Christian Cahen, ou Cahen, desculpa Christian, se eu errei a pronúncia do teu nome, Francisco Feola, Ricardo Romanelli, Rodolfo Takemoto, Eric Fernandes, Marcos Custódio, Wellington de Souza, Felipe Maldonado, Ana Luísa Borges, Luciano Guimarães, Marco Galdurós e Carlindo Júnior. Muito obrigado, pessoal, são vocês que financiam esse podcast e se você quiser apoiar também, é só acessar apoia.se/obrigahistoria e fazer sua colaboração com qualquer valor a partir de R$2 por mês. Ou se você quiser fazer um apoio pontual ou algo do tipo, você pode fazer via Pix pela chave leituraobrigahistoria@gmail.com. O período clássico do Velho Oeste começou após a Guerra Civil Americana em 1865 e terminou com o fechamento oficial da fronteira pelo Departamento de Censo dos Estados Unidos em 1895. Para começar, eu queria fazer uma pergunta de localização de tempo e espaço. Isso que normalmente é chamado de Velho Oeste, tem qual recorte temporal e geográfico? Ele teria durado quantos anos? Qual seria o território dos Estados Unidos que o tal Velho Oeste cobre? Eu sei que não existe um consenso sobre isso, porque tem gente que coloca que ele foi do século XVII até 1912. Outros vão colocar que o recorte mais correto é depois do fim da Guerra Civil de 1865
1845 até 1890. Então fica à vontade para fazer a tua análise, dar a tua opinião, qual é a perspectiva de recorte temporal e geográfico do tal Velho Oeste você mais se alinha, ou se quiser apresentar as diferentes leituras e recortes sobre isso, enfim. O que é, de um ponto de vista temporal e geográfico, esse tal Velho Oeste? Bom, essa é uma daquelas discussões infindáveis, assim, na historiografia norte-americana, tá? Porque a gente tem que lembrar aqui que os Estados Unidos, eles não nascem com a atual extensão que eles têm. O espaço que vai ser os Estados Unidos, ele vai sendo conquistado progressivamente ao longo, principalmente, do século XVIII e XIX, que é quando, né, sobretudo ali da crise do colonialismo inglês nas 13 colônias em diante, né, quando estabelece a nova república, essa nova república já nasce com sonhos imperiais, e aí sim, né, começa esse processo de expansão. Então, para pensar o Oeste, a gente tem que sempre pensar que ele é relativo a alguma coisa, tá? Não existe uma definição precisa de Oeste, porque, por exemplo, no princípio do século XIX, né, quando a expansão ocidental das fronteiras norte-americanas ainda estavam localizadas um pouco além dos Apalaches, né, mesmo ainda com a compra da Louisiana, aquele território ainda não havia sido incorporado plenamente à república, o Oeste era o que hoje seria o meio oeste norte-americano. E o que convencionou-se a se chamar de Velho Oeste, que, portanto, é todo o oeste trans-Mississippi, né, o que fica além do Mississippi, principalmente o oeste das grandes planícies e das montanhas rochosas, ele foi incorporado aos Estados Unidos progressivamente ao longo do século XIX, principalmente na segunda metade do XIX, no contexto ali da Guerra Civil em diante. Então essa é uma discussão infindável. Evidentemente, por conta de toda a produção cultural em cima do Velho Oeste trans-Mississippi, essa imagem se solidificou culturalmente como sendo sinônimo de Oeste. Então é muito difícil hoje, né, pensar no Oeste norte-americano que não seja o Oeste além do Mississippi. Né? As grandes planícies, os cowboys, os búfalos, os indígenas, né, das planícies, etc, etc. Mas essa é uma discussão infindável, né, porque como o processo de expansão das fronteiras norte-americanas é contínuo ao longo do 18 e 19, então sempre tem um novo Oeste pela frente, até evidentemente chegar no seu fim. Então, assim, os marcos temporais para o início da expansão é difícil precisar, porque a expansão começa já com o início das 13 colônias lá no século XVII. No momento que chegam os primeiros ingleses, estabelecem colônias na América do Norte, nós já temos aí um processo expansionista. E esse sempre foi um impulso forte das colônias por conta da densidade demográfica delas. Basta comparar, por exemplo, no momento da independência, as 13 colônias inglesas com o Quebec francês. As 13 colônias inglesas tinham mais ou menos 1 milhão de habitantes, e o Quebec francês tinha cerca de 55 mil habitantes. Então a pressão demográfica nas 13 colônias fazia com que já existisse essa necessidade de expansão para as fronteiras, né? Sobretudo de uma espécie de população mais pobre urbana, ou fazendeiros, né, que buscavam terras mais baratas, ou mesmo se assentarem livremente em certos territórios. Agora, o final desse processo simbólico, digamos assim, é o censo de 1890, que declara que todos os espaços dos Estados Unidos contíguos, ou seja, na Alasca e Havaí não estão incluídos nessa contabilidade, estão já ocupados. Claro que tu ainda vai ter alguns últimos, digamos, explosões assim, de assentamentos, como no Oklahoma, no início do século XX, né? Algumas regiões ainda do Velho Oeste, Wyoming, ali no início do século XX também. Mas 1890, mais ou menos, marca assim, simbolicamente o fim da expansão, porque não há mais para onde ir, né, no continente. Pelo menos não naquela escala com a qual os norte-americanos estavam acostumados. Então é mais ou menos isso, né? Convencionou-se a pensar o Velho Oeste como aquele Velho Oeste trans-Mississippi, que fica entre o Mississippi e o Pacífico, e a data simbólica de fim seria mais ou menos 1890 ou, no máximo, o princípio ali do século XX. Uma coisa que impulsionou muito a ida de pessoas para esse oeste dito selvagem, digamos assim, foi os Homestead Acts, que davam terras para famílias dispostas a plantar, desenvolver esses territórios. Como é que funcionava isso na prática? Qual era o impacto disso para os vários territórios desse oeste? Bom, a questão do assentamento desse oeste, né, ele remonta, na verdade, ao princípio da República, lá no final do século XVIII. Porque um dos projetos políticos, e que acabou sendo o projeto político vitorioso a partir do início do século XIX, era o projeto que nós costumamos chamar de jeffersonianismo, vinculado a Thomas Jefferson, né, um dos pais fundadores. O Jefferson, ele antevia essa nova república como uma república de fazendeiros livres. Em inglês, o termo seria human farmers.
fazendeiros livres, donos de suas próprias terras, trabalhavam com essas terras com as suas mãos, e que, portanto, seria uma espécie de salvaguarda econômica, moral e política da República, porque não sendo dependentes de outras pessoas, eles poderiam, então, crescer moralmente, se dedicar à atividade política, defender suas propriedades e constituir os Estados Unidos de uma população livre. Evidentemente que o modelo desse Human Farmer é o homem branco. Já está excluído dessa figuração as populações de origem negra nos Estados Unidos. À medida que tu vai avançando no século XIX, tu tens, evidente, um problema que vai ser resolvido pela força das armas na Guerra Civil, que é como vai ser o assentamento dessas regiões a oeste, sobretudo depois da compra da Louisiana, quando todo o antigo território francês da Louisiana se abre para os norte-americanos. Então tem duas disputas imperiais aqui, como lembra Walter Johnson, que trabalhou com essa questão da expansão para a região que hoje seria o sul profundo, Deep South, mas que lá no início do século XIX ainda fazia parte desse oeste selvagem. Mississippi, Arkansas, Alabama, etc. Tu tinha duas disputas imperiais. Uma centrada nessa visão, que também era supremacista branca, não vamos aqui idealizar esse processo, do jeffersonianismo, de uma república então dedicada ao trabalho livre, ou com preponderância de trabalho livre, pequenas e médias propriedades, etc., etc., que costumou se chamar depois de free soil, o solo livre. E tu tinha um segundo projeto imperial, que vai competir com esse projeto do free soil até a metade do século XIX, que era o projeto da escravocracia sulista, que por motivos óbvios precisava constantemente também expandir sua linha de produção, principalmente depois ali da hegemonia do algodão, como principal produto de exportação do sul, e precisava garantir que esses territórios altamente férteis desse sul, no caso do que era o oeste ainda, Mississippi, Alabama, etc., etc., até mais ou menos o Texas, seriam reservados para a expansão da grande propriedade escravista. Então esse momento é um momento, assim, a primeira metade do 19 é um momento onde essas disputas imperiais elas estão em curso, e elas são resolvidas pela força das armas. À medida em que a secessão e a confederação saem, portanto, os representantes do Sul saem do Congresso Nacional, ainda no primeiro governo do Lincoln, finalmente, num Congresso livre da escravocracia, o Congresso americano consegue aprovar a primeira grande lei de assentamento rural, mas mal traduzindo aqui o Homestead Act, de 1862, que garante para todo o Oeste o free soil, o solo livre, que era basicamente o seguinte, em linhas muito gerais. Abria-se o oeste à colonização gratuita. Essas terras, pelo menos parte dessas terras, não seriam reclamadas pelo poder público e não seriam vendidas pelo poder público. A ocupação gratuita, contanto que os colonizadores ficassem 5 anos nesse território, fizessem melhorias nesse território e, a partir, portanto, daí eles teriam direito ao título de propriedade dessa terra, que era mais ou menos 64 hectares. Não é exatamente pequeno, mas comparado com os latifúndios do sul, por exemplo, era bem menor. Porque a principal preocupação aqui era ter uma grande quantidade de propriedades rurais produzindo alimentos para o leste urbanizado. Isso se dá no mesmo momento em que está ocorrendo a primeira grande revolução industrial nos Estados Unidos. Então, cidades como Nova York, Filadélfia, Nova Orleans, Baltimore, Boston, depois Chicago, todas precisavam de alimentos para a sua população, e também porque essas matérias-primas produzidas no oeste, esses alimentos também vão ser uma das matrizes dessa revolução industrial americana. Basta lembrar aqui de Chicago como a cidade dos grandes frigoríficos, muito vinculada à atividade pecuária do oeste. Então, o Homestead Act foi uma maneira de garantir a posse norte-americana desses territórios com a concessão gratuita de terras, contanto que essas terras fossem melhoradas e ocupadas continuamente ao longo de 5 anos. Claro que há um grande mito em torno do Homestead Act. Se ele teve impacto grande, teve. Foram distribuídas uma quantidade imensa de terras, o que, na verdade, significa que os Estados Unidos fizeram a sua reforma agrária de forma capitalista ainda no século XIX, mas também houve uma enorme quantidade de corrupção. Grandes proprietários usaram laranjas, digamos assim, para aumentar a sua quantidade de terras. Houve uma grande quantidade de conflitos sociais entre grandes proprietários e pequenos e médios fazendeiros, mas o impacto do Homestead Act nos Estados Unidos foi, assim, muito grande na medida que conseguiu constituir, pelo menos durante um certo tempo,
grande número de fazendeiros independentes vinculados ao mercado capitalista e com preponderâncias não da pequena propriedade, mas da média propriedade familiar. O que também serviu para aliviar, de certa medida, as próprias tensões urbanas do leste, né, na medida em que, pelo menos o mito do Homestead Act fazia com que houvesse uma atração dos imigrantes em relação ao oeste. Mas ele constituiu os Estados Unidos como uma república de fazendeiros, não sei se realizando o velho sonho do Jefferson, mas que foi fundamental para a própria expansão capitalista dos Estados Unidos. Essa mitologia em torno do Velho Oeste vem muito do cinema, em grande medida por influência de como a indústria hollywoodiana era e ainda é em grande medida, né? Essa mitologia acaba sendo majoritariamente branca, né? Ou de brancos contra indígenas e uma presença esporádica de hispânicos aqui e ali e tal. Só que esse oeste era muito mais complexo do que isso, né? Boa parte desse território era do México, por muito tempo foi. Então era uma região que tinha ainda muitas pessoas de origem latina. Muitos negros que foram libertados da escravidão foram para o oeste em busca de tentar uma vida nova, ainda que eles sofressem racismo e segregação em muitos desses lugares, né? Você tinha imigrantes de muitos lugares, como Alemanha, Irlanda, e claro, a gente não pode esquecer dos indígenas que já estavam ali, mas a questão indígena eu vou deixar um pouco mais para frente, né? Então eu te pergunto aqui, como é que era essa questão de diversidade racial e étnica no Oeste nesse período? Ora, o Oeste talvez fosse, assim, das grandes regiões, a mais diversa dos Estados Unidos. Tanto no que se referia à diversidade de imigração europeia, que era preponderante no período, mas também de imigração, por exemplo, asiática. Na Califórnia, já na década de 1850, havia uma grande presença de chineses, principalmente. E, obviamente, essas populações hispânicas que estavam no que era antes o norte do México, que depois da Guerra Mexicano-Americana de 1848, vai virar parte do oeste norte-americano. Arizona, Novo México, Texas, chegando até mais ou menos ali o Colorado. A Califórnia também. Então o Oeste tinha assim, uma grande diversidade étnica e racial, com preponderância da imigração europeia. Essa imigração europeia ela era sobretudo de imigrantes alemães, o meio oeste ali, a região sobretudo mais perto do Canadá, vai ter uma preponderância de imigrantes alemães que vão se constituir como pequenos proprietários, médios proprietários rurais, muitos escandinavos, isso costuma inclusive aparecer em vários filmes de faroeste, né? Sempre tem mais ou menos um imigrante alemão ou escandinavo. Vai ter uma grande população irlandesa, principalmente nos centros urbanos, como proletariado urbano. Os irlandeses em regiões como Montana, as Dakotas, eles vão sobretudo se vincular à indústria extrativista, à mineração, principalmente mineração, vai ser muito forte lá no Oeste. O Oeste é uma região muito rica em metais preciosos. E tu vai ter na Califórnia, como eu disse, os chineses, que vai levar uma das grandes tensões, né, étnico-raciais dos Estados Unidos do século XIX, que é a população branca da Califórnia com a imigração, com os imigrantes chineses. Vai ter o chamado pânico amarelo, né, o Yellow Panic, que vai levar depois a própria restrição de imigração chinesa em 1884, que é uma legislação racista inspirada, melhor dizendo, que vai servir de inspiração mais tarde para as leis de Jim Crow no Sul, uma lei segregacionista, uma lei de restrição muito forte. A própria presença chinesa na Califórnia, vão ficar confinados muitas vezes aos seus bairros, né, sem nenhum direito civil prático, etc, etc. E tu tem, obviamente, a presença africana, embora, né, ela fosse muito menor do que era no Sul. O Sul vai ser, até o início do século XX, a região onde, inclusive, né, os afro-americanos vão ser a maioria da população. Mas tu vai ter uma migração substancial sulistas negros em direção ao Kansas, em direção ao Texas. O Texas tem essa condição peculiar de ser parte do Sul e do Oeste ao mesmo tempo. E já na Califórnia, também na década de 1850, tu vais ter, né, um proletariado urbano de origem negra. E o Oeste era, portanto, a região mais, assim, no geral, né, a região mais diversa. E era uma região também, por isso, dada a uma forma de supremacia branca que se não vai repetir o padrão do Sul, que vai ficar conhecido na história americana como a região, né, supostamente mais racista que todas as outras, mas em todo o Oeste nós vamos ter, já ao longo do século XX, até pelo menos a Lei de Direitos Civis da década de 1860, nós vamos ter leis segregacionistas, em alguns lugares afetando a população de origem hispânica. Essa é os historiadores costumam chamar essas leis, né, tem as leis Jim Crow de segregação racial no Sul. Alguns vão chamar essas leis de segregação racial contra os hispânicos de Juan Crow.
Nós vamos ter os Texas Rangers, por exemplo, que vão ser uma força pública profundamente vinculada à dispossessão de pequenos fazendeiros hispânicos em prol dos interesses dos grandes proprietários brancos. A Ku Klux Klan vai ser muito ativa no início do século XX em todo o oeste. O estado do Oregon, por exemplo, que fica lá em cima, né, no Pacífico, vai ser uma região onde ela vai ter uma importância política enorme, inclusive vai controlar em alguns momentos, ou quase controlar a legislação estadual. Tem uma historiadora chamada Heather Cox Richardson, que num livro recente chamado Como o Sul Venceu a Guerra Civil, How the South Won the Civil War, que ela levanta a hipótese que essa supremacia branca sulista, ela se reinventou no Oeste a partir do mito do cowboy como, né, o grande arquétipo do homem branco norte-americano. E isso teria dado, portanto, embasamento para toda essa legislação, né, de segregacionista, toda essa legislação supremacista branca em todo o Oeste. O Oeste não foi uma exceção. Se não foi igual ao modelo de supremacia branca que era hegemônico no Sul, certamente o Oeste também foi um dos lugares onde ela se manifestou de forma muito brutal e violenta em vários momentos. Antes de entrar na questão indígena, eu queria perguntar sobre o papel das mulheres no Oeste. O que a gente vê nos filmes, eu vou ficar, né, voltando nos filmes durante esse episódio, porque é o que as pessoas imaginam do Oeste, sai muito dali, né? A gente vê muito nos filmes que normalmente essas mulheres ou são esposas, ou jovens buscando casamento, ou bandidas, ou prostitutas. Muitas delas, né, nesses filmes são prostitutas. E em parte a profusão de prostitutas no imaginário popular não é totalmente errada, porque a gente está falando de muitos territórios inóspitos onde muitos homens da costa leste buscavam uma nova vida, muito emprego de mineração, aqueles trabalhos que são majoritariamente masculinos. Você tem casos ali de descobertas de minas de ouro, etc. E você tem uma migração em massa de muitos homens para lá. Então, muitas mulheres que têm esse trabalho sexual acabam indo para esses lugares porque são lugares de uma clientela em potencial e tal. Só que então, a coisa não se resume a isso, né? Então, eu queria te perguntar como é que era a vida das mulheres nesse tal Oeste. Especialmente o Oeste pós-Guerra Civil, né? Sim. Há evidentemente o mito do Oeste masculino, né? Centrado na figura do cowboy, dos foras da lei, né? Desses homens que iam para essas cidades, essas chamadas boom and bust cities, né? Cidades que surgiam do nada, ao redor de uma indústria extrativista, principalmente, e que depois de alguns anos tornavam uma cidade fantasma porque acabava, né, a matéria-prima, ou enfim, perdia o seu valor e essas cidades eram abandonadas, né? Então tem o mito desse Oeste hipermasculino, quase como se o único lugar para as mulheres nele, isso aparece nos filmes mesmo, fosse ou da boa esposa ou da prostituta. São dois arquétipos também que se repetem muito nos filmes. Agora, saindo desse Oeste mítico, tu vai ter, assim, tu tem uma enorme variedade, né, na presença feminina no Oeste. Tu vai ter, por exemplo, mulheres que migram sozinhas e se estabelecem como fazendeiras, ou que perdem os maridos ou companheiros ao longo desse processo e se estabelecem como fazendeiras. Principalmente na região ali de Montana, né, Dakota do Norte, tu vai ter algumas fazendeiras famosas, né? Tu vai ter mulheres que trabalham como cowgirls, tu vai ter mulheres fora da lei, e tu vai ter uma grande presença de mulheres proletárias. Porque isso é uma questão que não aparece muito na imaginação, né, sobre esse Oeste, que o Oeste fica parecendo uma região assim, somente agrícola, bucólica, né, de grandes espaços desocupados, mas o Oeste é uma das grandes regiões industriais dos Estados Unidos. Toda a mineração na região das Dakotas, a indústria extrativista florestal na Califórnia, a própria pecuária vai começar a tomar um papel mais industrializado no final do século XIX por todo o Oeste, etc, etc. E vai ter uma grande presença feminina proletária nessa região. Imigrantes europeias, mulheres hispânicas, mulheres negras, mulheres chinesas, que vão atuar como uma espécie de... fazendo duplo trabalho, né? Proletárias ao longo do dia e também fazendo trabalho doméstico não pago de noite. Mas esse Oeste não era um Oeste somente assim, né, desses arquétipos da boa esposa que fica esperando o seu marido chegar, né, que é mais ou menos depois algo que vai ser replicado no mito da boa esposa dos anos 50 do século XX nos Estados Unidos, ou da prostituta. A presença feminina é altamente diversificada e muito importante para a economia mesmo, porque também a gente está pensando em uma região que tinha menos do que imaginado, mas que tinha um alto índice de mortandade masculina. Então muitas vezes as mulheres eram elas que tinham, né, como se dizia no século XIX, ganhar o pão. E elas eram líderes das famílias, etc, etc. Quando pensamos em figuras marcantes da história, os cowboys do Velho Oeste certamente ocupam um lugar especial. Eles são, sem dúvida, ícones inesquecíveis.
Imagine passar seus dias explorando paisagens deslumbrantes antes de relaxar no salão local para uma partida de cartas. Aqui eu queria entrar na questão indígena, que é extremamente complexa, tem muita história para contar, dá um episódio inteiro facilmente. E um dia eu vou querer fazer, inclusive, um episódio sobre indígenas nos Estados Unidos. A historiografia dos Estados Unidos fala em Indian Wars, né, ou guerras indígenas, que seriam os vários conflitos intermitentes ali entre o começo do século 17, mais ou menos, o começo do século 20, porque esse contato foi super violento, a gente sabe disso e tal, e durante muito tempo os indígenas foram vistos como os agressores, né, eles eram o desafio do impulso civilizador, ou até mesmo parte de uma natureza que tem que ser conquistada e tal, e na segunda metade do século 20 começam a surgir trabalhos mais revisionistas, focando nas atrocidades cometidas contra os indígenas, nas diversas promessas não cumpridas do governo para com os indígenas, e esse revisionismo ganha bastante força com, entre outras coisas, a publicação do livro Enterre Meu Coração na Curva do Rio, do Dee Brown, e ainda que esse livro tenha os seus críticos, ele foi um best-seller, ajudou a colaborar com essa visão diferenciada e tal. E no bloco final do programa a gente vai falar mais sobre historiografia revisionista, de modo geral, mas aqui eu queria focar especificamente na questão indígena e te perguntar o que você pode falar pra gente da relação entre os colonos e expansionistas de um lado e os indígenas de outro, em termos mais gerais. Assim. A conquista do Oeste, aqui eu vou falar principalmente, né, do Oeste Trans-Mississippi, ela foi profundamente violenta. Não só porque envolveu uma enorme violência social entre os próprios colonos, mas, sobretudo, no choque violentíssimo entre a República Imperial, né, como costuma chamar o Richard White, em relação à República Norte-Americana. Richard White é um dos grandes nomes, né, da New Indian History lá dos anos 70 e 80, e as populações indígenas. Isso não significa que a relação foi somente de conflito. Muitas vezes haviam trocas, haviam compromissos, sobretudo quando o Oeste ainda estava sendo colonizado, né? Ainda não existia uma grande massa de imigrantes ocupando esses territórios. Agora, as Indian Wars elas foram fundamentais para a consolidação do poder imperial norte-americano no Oeste, e elas foram, é importante que a gente tenha isso muito em mente, assim, elas foram guerras planejadas para serem guerras de extermínio. O Carl Jacob tem um livro chamado Shadows at Dawn, muito bom, onde ele retrata isso, a partir de um massacre ocorrido, se eu não me engano, no Novo México. Posso estar errando aqui o estado, mas é no sudoeste americano. Porque os indígenas eram vistos como uma barreira para a colonização efetiva desses territórios e sua incorporação aos Estados Unidos. Então, por isso também se consolida, já no século XIX, a imagem do indígena agressor, o indígena como aquele que pertencia à natureza selvagem, contra o qual era necessário todo e qualquer recurso, porque ele recorria a qualquer violência para não deixar os brancos tomarem conta daquilo que era seu. A ideia do Destino Manifesto como sendo também fundamental para avalizar essa violência contra os indígenas. E a partir do fim da Guerra Civil, portanto, quando todo eliminado, digamos, o problema da secessão do Sul, toda a energia militar dos Estados Unidos se volta para as guerras indígenas. Vários generais da Guerra Civil norte-americana, como por exemplo Sherman, William Tecumseh Sherman, ironicamente o segundo nome dele era um nome de um líder indígena da costa leste, o Tecumseh, no início do século XIX, que vão aplicar táticas de extermínio mesmo. Agora, esse extermínio não era necessariamente realizado pelo exército norte-americano em si. Nós temos que lembrar que a colonização desses territórios era baseado primeiro no que nós poderíamos chamar assim, da iniciativa privada. Eram colonos privados que iam para esses territórios, lá se assentavam, juravam ali obedecer às leis dos Estados Unidos, mas muitos desses colonos, eles estabeleciam, digamos assim, milícias locais que não eram formalmente submetidas ao poder legal, e muito menos ao exército norte-americano, e essas milícias realizavam atrocidades. Lembro aqui do massacre de Sand Creek, de 1864, no Colorado, que inclusive aparece de forma ficcionalizada num dos grandes filmes revisionistas de faroeste, que é O Pequeno Grande Homem, do Arthur Penn, estrelado pelo Dustin Hoffman, e foi um massacre assim, que chocou inclusive aqueles que defendiam a incorporação violenta dos indígenas, porque foram mulheres e crianças massacrados, vários dos assassinos
assassinos, né, não só escalpelaram essas mulheres e crianças, mas como violentamente retiraram seus genitais e usavam em forma do pescoço como uma espécie de troféu de guerra. Depois eles foram condenados por um tribunal, enfim, receberam algumas penas, algumas muito leves. John Stevenson era o nome do líder dessa milícia, mas isso ficou um símbolo justamente dessa profunda violência branca contra os indígenas, porque eles viam os indígenas não como potenciais parceiros comerciais ou como competidores, talvez, por recursos, eles viam os indígenas como barreiras ao destino manifesto norte-americano. Daí a política realmente de terra arrasada, que vai também não ser só uma guerra de extermínio, né, embora o extermínio seja o horizonte final, digamos assim, mas também de reservamento desses indígenas. Tu os vence muitas vezes pela fome, pela destruição dos seus recursos. Então, por exemplo, a destruição das grandes manadas de búfalo nas grandes planícies acabou com a principal fonte de caça das tribos das planícies, os Sioux, os Shawnee, os Pawnee, os Cree, que mais tarde, ao se renderem, né, foram reservados, foram colocados em reservas administradas pelo Poder Executivo norte-americano com péssimas condições de vida, tanto que volta e meia aconteciam pequenas rebeliões nessas reservas. A última também ocorrida em 1890, liderada por Toro Sentado, que acabou sendo morto pelas tropas federais em Wounded Knee, daí o nome em inglês do livro do D. Brown, né, Bury My Heart at Wounded Knee, Enterre Meu Coração em Wounded Knee, tá, que era o nome dessa reserva. Mas era uma guerra de incorporação mesmo desses territórios, que pressupunha a eliminação física quase que total dessas populações indígenas, né? E aqui é importante fazer, inclusive, um paralelo com o século XX, porque essas guerras indígenas, por exemplo, também serviram de inspiração para a política que o Hitler previa para a Ucrânia e para o leste da Europa, caso os nazistas fossem bem-sucedidos em incorporar, né, esses territórios ao seu império. Então, assim, os ecos dessa política de extermínio, elas são sentidos durante muito tempo, porque é uma guerra de extermínio entendida como fundamental aos olhos dos seus defensores para a sobrevivência e para a consolidação dos Estados Unidos como poder imperial. É a famosa frase do William Sherman, o general que eu mencionei antes, o índio bom é o índio morto. Isso resume muito bem essa combinação de expansionismo militar com supremacia branca que estava na base da conquista militar do Oeste. Quando se pensa nesse Oeste, as pessoas lembram muito da figura do cowboy, que se confunde às vezes com a imagem do pistoleiro, meio que muitos personagens que parece que incorporam as duas coisas, e ele pode ou não ser um bandido e tal. E, de novo, em grande medida, por causa do cinema. Mas no mundo real, o cowboy era um vaqueiro, um trabalhador, né? E a prática de ser um cowboy, em grande medida, foi muito aprendida dos rancheiros mexicanos e tal. Enfim, isso me leva à minha próxima pergunta, que tem a ver tanto com classe quanto com o mundo do trabalho, né? Quais eram os principais empregos disponíveis para quem migrava para esse Oeste em busca de oportunidade? Aí dependia muito, né, Iclis, da formação anterior desses sujeitos, se eles iam para o Oeste com algum tipo de capital. Então, claro, tu tinha pessoas que migravam da Europa ou da Costa Leste com certo nível de capital e conseguiam rapidamente se estabelecer como, por exemplo, fazendeiros, né, comerciantes, ou estabelecer algum tipo de serviço lucrativo, né, como, sei lá, de advocacia. Os pequenos bancos, né, ainda não tinha uma regulamentação geral do sistema bancário norte-americano, então cada cidade tinha seu próprio banco, digamos assim, seu pequeno banco. Então isso dependia muito dessas questões, se essas pessoas tinham relações familiares no Oeste ou não, então se conseguiam se estabelecer já rapidamente, etc, etc. Se aproveitar das redes sociais, né, das redes de parentesco, enfim. Agora, se a gente pegar a realidade, né, dos imigrantes pobres, e aí, independentemente de raça, né, os empregos que sobravam, caso eles não fossem se dedicar a eles próprios serem pequenos fazendeiros, e muitos desses fazendeiros fracassavam e depois eram obrigados ou a retornar ao leste ou a vender sua força de trabalho, né, de outra forma, eram sobretudo vinculados à indústria extrativista e à pecuária. Então o cowboy, ele não é o fora da lei, né, ele não é o homem independente que vaga pelas planícies do Oeste obedecendo a sua própria vontade somente. Ele é um trabalhador. Ele é um trabalhador vinculado sobretudo a grande propriedade pecuarista. Ele era mais ou menos assim comparado tanto com o gaúcho aqui da região do Prata como os tropeiros. Eles tanto lidavam com o gado no seu cotidiano, nas propriedades, como movimentavam uma enorme quantidade de gado em direção, sobretudo ali a St. Louis e até a Chicago, né, que eram as cidades onde a cidade do Kansas também, no Missouri, né? Sim, a cidade do Kansas fica no Missouri, é uma coisa meio maluca. Assim. Onde eles movimentavam essa enorme quantidade de gado, né, que depois seriam, obviamente, encaminhados para os
matadouros e para os frigoríficos e processados em comida para as grandes cidades norte-americanas. Então o cowboy era um trabalhador. E não era necessariamente trabalhador branco sempre. Estima-se que cerca de um terço, mais ou menos, né, desses trabalhadores eram de origem hispânica ou de origem negra nos Estados Unidos. Vai ter muitas vezes conflitos armados entre cowboys se unindo a pequenos proprietários para tentar acabar com a enorme força que os grandes proprietários pecuaristas tinham nas regiões das grandes planícies. Wyoming aqui é um exemplo. Foi uma região absolutamente conflagrada por esses conflitos até o início do século XX. Então o cowboy, apesar dessa mitologia em cima dele, né, do homem independente, que obedece somente à sua própria vontade, violento e tal, não necessariamente se coaduna com a realidade. Eu não acredito que eles fossem mais ou menos violentos que outros norte-americanos do período, porque era um momento profundamente violento e era uma região violenta. Agora, para além do emprego como cowboy, nós tínhamos, por exemplo, como eu disse antes, as indústrias extrativistas, que atraíam uma enorme quantidade de pessoas. Em algumas regiões, como a região de Butte, em Montana, as Black Hills, que eram um território sagrado do Sioux e depois foram incorporadas à força pelos Estados Unidos, foram inclusive nas Black Hills onde morreu o famoso general George Custer, em 1876, numa das poucas vitórias indígenas contra o exército norte-americano. Nessas Black Hills tu vai ter uma enorme quantidade de prata, e tu vai ter uma indústria de mineração já muito rapidamente estabelecida e uma indústria de mineração com também grandes conflitos trabalhistas. E que nós estamos falando aqui de uma qualidade de trabalho péssima. Essas cidades muitas vezes eram cidades de tendas para a maior parte das populações, sim, com trabalho basicamente de sol a sol, em péssimas condições, trabalho altamente vigiado por capangas armados. Então não é à toa também que vai ser no Oeste, que tu vai ter já no século XX, com muita força, a confederação sindical mais radical dos Estados Unidos, que era a International Workers of the World, que ao contrário da confederação, da American Federation of Labor, né, a Federação Americana do Trabalho, que vai ser bem moderada, reformista, etc., etc., os Wobblies, como eram chamados os integrantes da International Workers of the World, vão ser socialistas, vão ser trotskistas, vão ser anarquistas. Tá? Inclusive, uma das grandes lideranças socialistas dos Estados Unidos, Joe Hill, tá? Que era um imigrante sueco, vai surgir em meio a esses confrontos do Oeste, esses confrontos laborais do Oeste. Nós temos também o que foi um grande consumo de dinheiro, né, e de vidas humanas, que foi o próprio processo de construção das ferrovias nos Estados Unidos. Tem um livro fabuloso do Richard White chamado Railroaded, onde ele demonstra, né, o alto índice de corrupção e violência envolvido na construção dessas ferrovias e o enorme custo humano que elas envolveram. Uma grande mortandade de trabalhadores envolvidos nessas construções. Então, assim, a vida do trabalhador e da trabalhadora no Oeste era muito difícil. Não era esse Oeste, assim, desse cowboy livre ou do pequeno fazendeiro somente. Era um Oeste industrializado. Claro que as indústrias eram diferentes daquelas que existiam em Nova York, em Boston, em Filadélfia, etc., etc. Mas era um Oeste já plenamente incorporado ao mercado capitalista e que obedecia a relações capitalistas de produção. Mas dentre todos os personagens famosos e criminosos do Velho Oeste, nenhum foi mais temido do que James Butler Hickok, um homem que personificou tão bem o Velho Oeste que ganhou o apelido de Wild Bill. Nesses filmes de western, que, né, como eu disse, são o principal veículo desse imaginário que as pessoas têm, a gente vê algumas figuras como xerifes ou caçadores de recompensa, tem sempre ali a imagem do cartaz de procurados, bandidos e tal. E eu queria trazer esse ponto porque existia muito vigilantismo no Oeste, né, até porque às vezes era difícil ter algum controle mais centralizado do que acontecia em cada local, pelas autoridades nacionais, digamos assim. E a complexidade desse cenário foi o que gerou, por exemplo, alguns incidentes como o que ficou conhecido como Lincoln County War, né, a Guerra do Condado de Lincoln, que para quem tá ouvindo não conhece, não é uma guerra estrito senso de exércitos, mas tem muito a ver com essa complexidade da questão da segurança, da propriedade privada, do banditismo nesse Oeste. Então eu queria te perguntar como é que era essa questão da justiça e do banditismo no Oeste. E se você quiser comentar sobre o que foi essa Guerra do Condado de Lincoln também, fica à vontade. A questão do banditismo no Oeste, ela tem que ser matizada um pouco, porque boa parte do que nós chamaríamos de banditismo, o que se convencionou a chamar de banditismo ainda no século XIX, na verdade era expressão de conflitos sociais. Tá? Então o próprio Billy the Kid, né, tu mencionaste ali a Guerra do Condado Lincoln, que é onde o Billy the Kid fez o nome dele como um suposto fora da lei. Billy the Kid não era um bandido estrito senso. Ele era uma pessoa que estava vinculada aos conflitos sociais do período. No caso da Guerra do Condado de Lincoln, no Wyoming, foi uma guerra
entre duas facções pelo controle da indústria pecuarista da região, da atividade pecuarista da região, onde os antigos proprietários mais estabelecidos entraram em conflito, sobretudo com proprietários recentes, né, de origem irlandesa, principalmente, o Murphy, o Dolan, etc., e queriam eliminar a concorrência de forma violenta. E aí cada lado, então, vai armar, digamos, seus pequenos exércitos pessoais, e o Billy the Kid vai fazer parte desse proletariado armado, digamos assim, né, que se envolvia nesses conflitos, e que mais tarde foi mitificado ou vilipendiado como fora da lei, como bandido, etc., etc. Mas não eram necessariamente bandidos criminosos em sentido estrito. Eles eram envolvidos nessa, talvez fosse aqui adequado usar, né, o conceito de banditismo social do Hobsbawm, por exemplo. Porque boa parte do Oeste, nós tínhamos conflitos sociais tremendos, né? Tem um historiador, o Richard Maxwell Brown, que nos anos 80 e 90 ele vai ter uma hipótese que eu particularmente acho muito instigante. Ele vai chamar esses conflitos sociais do Oeste como parte, né, de uma guerra civil de incorporação. De baixa intensidade, nada comparado, evidentemente, com o que aconteceu entre Sul e Norte, entre União e Confederação, mas que se manifestava nessas explosões de conflitos sociais. Porque, por exemplo, né, um dos elementos mais conflituosos do Oeste, e que muitas vezes era uma forma também, e fazia com que os grandes proprietários privatizassem a justiça das suas cidades, ou mesmo as legislaturas estaduais, depois que foram transformados em estados, era relacionado a nascentes de água. O Oeste é uma região muito árida, muito mais árida do que, por exemplo, aqui a região lá do Pampa do Prata, que é uma outra grande região pecuarista. Então, o controle das nascentes de água e dos cursos de água é fundamental para o sucesso de certas atividades econômicas. Então, assim, tu vai ter muitos conflitos, inclusive no Wyoming. Tem um caso de um linchamento, agora me escapa o nome do fazendeiro que foram linchados por um vizinho seu, porque eles estavam querendo controlar a nascente de água. Seu vizinho, que era um grande proprietário pecuarista, basicamente ali constituiu o seu exército particular, foi lá e linchou essas duas pessoas. Acho que o nome dela era Edna Watson, mas eu posso estar enganado aqui. Então, assim, tu tinha essa conflituosidade social em torno das nascentes de água e do controle, portanto, do curso das águas, né? Quanto mais perto das águas, dos rios, dos lagos, mais potencialmente produtivas ficavam as propriedades. E também havia um conflito muito grande em relação ao cercamento de terras. Por quê? Porque antes dos Homestead Acts, em algumas regiões, nós já tínhamos grandes proprietários rurais, grandes pecuaristas, que marcavam o seu gado, não necessariamente os mantinham, né, em propriedades cercadas, e usavam grandes extensões para movimentar, né, o gado para as cidades de compra, enfim. A Guerra do Condado de Lincoln também envolve um pouco essa questão dos direitos, né, de movimentação do gado. Para quem quiser, por exemplo, ver isso na cultura hollywoodiana, né, na indústria hollywoodiana, nós poderíamos mencionar aqui o filme Os Brutos Também Amam, Shane, da década de 50, acho que é 1954, e que o filme é uma guerra entre pequenos proprietários e grandes proprietários pelo direito de condução, de um lado, do gado, que os grandes proprietários viam como um direito universal, que estava sendo encerrado com a presença de pequenos fazendeiros, né, no Oeste, e enquanto os pequenos fazendeiros e médios fazendeiros lutavam para ter os seus cercamentos respeitados, a sua propriedade respeitada, né, suas plantações ou as suas produções não destruídas pelo avanço desse gado. Então isso vai ser um elemento de instabilidade e violência social tremenda no Oeste. Claro que esses grandes proprietários tinham um poder político enorme, o que vai fazer com que a justiça nessa região seja muitas vezes privatizada. Tu vai ter xerifes a serviço dos proprietários, tu vai ter as legislaturas estaduais ou compostas ou compradas por grandes proprietários. Então a questão da justiça no Oeste, em que pese também a lenda, né, dos xerifes, etc., ela também vai estar vinculada a uma estrutura de classe, como em todo o sistema capitalista, diga-se de passagem. Mas ali isso aparecia de forma mais nua e crua, né? Essa violência também pela justiça que muitas vezes deixava, por exemplo, linchadores. O Oeste foi a região dos Estados Unidos que mais linchou pessoas, mais que o Sul. Linchadores irem livres, porque havia a noção de que a justiça popular era uma forma, ou a suposta justiça popular era uma forma superior de justiça. Então, muitas vezes, se inventavam histórias, diziam que fulano de tal era, sei lá, um ladrão de cavalo quando não era. Quando tinha um grande proprietário, por exemplo, interessado naquelas propriedades, aí, né, ele se linchava os pequenos fazendeiros, se linchavam os trabalhadores rurais, enfim. E muitas vezes esses linchamentos feitos com o beneplácito da justiça.
Então a justiça no Oeste, ela é talvez, mais do que em outras regiões dos Estados Unidos, muito visivelmente uma justiça de classe, tá? Vinculada aos interesses dos grandes fazendeiros, dos grandes industriais, dos grandes proprietários. Nós temos conhecimento de um número grande de personalidades desse período que aparecem em filmes, séries, jogos, quadrinhos, literatura, mas também na imprensa, nos jornais, nos livros de história. Se você pega aí Billy the Kid, que você já mencionou, Jesse James, Wyatt Earp, Doc Holliday, Wild Bill Hickok, Calamity Jane, enfim, são nomes que sobreviveram ao tempo e sobre o qual se escreveu muito, mas também se especulou muito. E eu queria te perguntar aqui como é que essas histórias foram sobrevivendo, levando em conta que a gente tem tanto caso de pistoleiros ou personalidades que morreram no período, como foi o caso do Billy the Kid, morreu em 1881, Wild Bill Hickok, que foi assassinado em Deadwood, 1876 e tal, quanto também nós temos, né, aqueles que sobreviveram até o século XX e ajudaram a propagar as histórias que contavam sobre eles mesmos, né? Como foi o caso do Wyatt Earp, que foi morrer só em 1929. E, além deles, tem nomes de lideranças indígenas que se popularizaram, como o Cochise, o Toro Sentado, que você mencionou, o Jerônimo, enfim. Eu sei que cada história sobrevive de uma maneira diferente. Não dá pra homogeneizar todas essas histórias. Mas eu imagino que, no caso dessas histórias do Velho Oeste, a gente tem alguns elementos em comum sobre como elas sobreviveram, né? Então, queria pedir pra você comentar um pouco sobre a sobrevivência das histórias de indivíduos famosos do Velho Oeste e tal. À medida que o Oeste vai sendo colonizado, digamos assim, principalmente ali na segunda metade do 19, né, esse Oeste já vai produzindo sua própria lenda. Tu vai ter uma enorme quantidade de jornalistas, sobretudo vinculados ao jornalismo marrom, aos jornais de péssima qualidade do leste, populares, enfim, sensacionalistas, que vão para o oeste e vão supostamente narrar o que estava realmente acontecendo, né? As guerras indígenas, Deadwood vira uma cidade mitificada no leste por conta, né, desses jornalistas, enfim, e vão narrar isso dando a esses episódios, como por exemplo a Guerra do Condado de Lincoln, quase que uma atmosfera mítica. Aquilo que o Richard Slotkin, numa trilogia muito bacana, né, chamada, na verdade não tem um título oficial, assim, mas é a trilogia sobre o mito da fronteira, chamou de mito da fronteira. Então, a enorme já presença daquilo que nós poderíamos chamar de indústria cultural no Oeste, jornalistas, pequenos escritores de dime novels, depois os escritores de pulp fiction, que vão produzir já versões mitificadas, versões exageradas, versões idealizadas dessa conquista. Tu tens também, evidentemente, os personagens como Buffalo Bill, que é um cara que vai trabalhar como xerife, como cowboy, como scout, né, como batedor dos colonos, e que vai depois ficar famoso no leste e vai vender o seu circo do Buffalo Bill, do qual, por exemplo, vai fazer parte do Toro Sentado. E nesse circo, fazendo representações absolutamente simplificadas de certos acontecimentos, como a derrota do Custer, né, em 1876 nas Black Hills. Então tudo isso vai, já no século XIX, colaborar para criar esse mito da fronteira. Esse mito do oeste selvagem, do oeste indômito, um oeste de heróis, um oeste violento, né, um oeste que, de certa forma, significava uma região que era uma região onde as fantasias do leste podiam ser realizadas, né? Então esse oeste mítico nasce também a partir das próprias fantasias que o leste tinha em relação a essa região. Ao longo do século XX, tu vai continuar evidentemente tendo a literatura, tendo a literatura barata, as dime novels principalmente, mas não custa lembrar que um dos primeiros filmes do cinema norte-americano foi um faroeste, The Great Train Robbery, né, no final do século XIX. E o western ele já vai se consolidar como uma expressão cultural eminentemente norte-americana com muita força na década de 30, nas décadas de 20 e 30, onde isso vai impulsionar também uma nova mitificação dessa região. Tanto que hoje é muito difícil separar, né, a figura, por exemplo, real do Wild Bill Hickok, do Wild Bill Hickok da série de televisão, dos faroeste, etc, etc. É muito difícil separar o Billy the Kid, né, o jovem Billy the Kid, que morreu aos 22 anos envolvido numa guerra social, enfim, um órfão de Nova York que vai parar no Oeste, do Billy the Kid fora da lei, do Billy the Kid, né, o cowboy, o Billy the Kid, o melhor atirador do Oeste, ou mesmo a Calamity Jane, né, que também era uma trabalhadora que vai se transformar, né, em cowboy, cowgirl no caso, e depois vai ser parte desse
circo itinerante do Buffalo Bill e tal. Todas essas figuras, hoje existe uma camada de fantasia em cima delas, por conta dessa disseminação muito rápida dessa mitificação do Oeste, porque o Oeste ele vai ser o grande mito nacional dos Estados Unidos. Ele vai dar aos Estados Unidos, os seus heróis, ele vai dar aos Estados Unidos um sentido de união depois da Guerra Civil. Ele vai servir como uma espécie de região onde os antigos inimigos da Confederação, da União, vão finalmente poder se reunir novamente em prol do Destino Manifesto. Então o Oeste vai servir como uma espécie assim da região mítica norte-americana por excelência e o lugar dos seus principais heróis. E isso vai fazer com que haja essa disseminação muito forte, até hoje, do mito da fronteira em toda a cultura norte-americana. Talvez seja o principal mito norte-americano, disso eu não tenho dúvida. Foi nesse momento que Henry começou a trajetória que o tornou uma lenda. Ele se juntou a um bando de ladrões de gado que operava no condado de Lincoln e, em 1877, trocou sua identidade para fugir da lei. Adotou o nome William Bonney. Billy é um apelido, um diminutivo de William. Agora ele era Billy the Kid. Aqui a gente entra num papo mais historiográfico e, para começar, eu queria te perguntar sobre o que é chamado de Tese da Fronteira, que foi uma das interpretações mais consagradas desse fenômeno que a gente chama de Velho Oeste por muito tempo, até começarem a aparecer alguns historiadores que queriam derrubar essa tese. E mesmo essa tese teve algumas interpretações diferentes com o passar do tempo, reformuladas por outros historiadores, mas para começar eu acho que a gente tem que falar sobre o formulador dessas teses, né, que é o Frederick Jackson Turner. O que era essa Tese da Fronteira para ele e o que os discípulos dele reformularam depois? Bom, o Turner ele é um dos grandes pais da historiografia disciplinada nos Estados Unidos. Ele trabalha principalmente entre o final do século XIX e até sua morte na década de 30. Vai ser professor da Universidade de Wisconsin em Madison e vai ser depois professor em Harvard. Vai ser um dos primeiros grandes professores de história de Harvard. E o Turner vai ser considerado assim um grande, talvez o principal nome da historiografia norte-americana até pelo menos a metade do século XX. Por quê? Porque o Turner, como diz o William Cronon, que é um dos bons analistas da sua obra, ele vai americanizar a história norte-americana. Ele não vai ver a história norte-americana como, por exemplo, seu mentor via, o Herbert Baxter Adams, que era um professor em Johns Hopkins, onde o Turner se doutora, se torna doutor em história. O Baxter Adams dizia, não, a história norte-americana é a história de germes germânicos adaptados a um novo lugar e que vão, portanto, essa herança germânica vai gerar democracia norte-americana e a democracia norte-americana, portanto, é uma expressão dessa herança do Velho Mundo. O nome dessa hipótese é Germ Theory. Ela é logo, obviamente, descartada, hoje ela não tem nenhum impacto mais na historiografia norte-americana, em parte por conta da atuação do Turner, que vai dizer, não, peraí, o principal fenômeno da história norte-americana é a expansão ao oeste. Então ele dá, digamos, movimento ao espaço norte-americano. Ele resume essa hipótese, que vai ser chamada de Frontier Thesis, primeiramente num texto lançado em 1893, chamado O Significado da Fronteira na História Norte-Americana. É um dos grandes clássicos da historiografia estadunidense, onde ele vai resumir a história norte-americana e esse movimento. Então, cada período tem sua fronteira, essa fronteira vai migrando em direção ao oeste, até chegar ao Pacífico. Então, o Turner ele vai ser esse grande nome, como eu estava dizendo, que vai dar movimento ao espaço norte-americano, pensando a expansão das fronteiras a partir de uma espécie de sequência social temporal, desde a costa atlântica, no século XVII, até o Pacífico no século XX, no século XIX, final do século XIX. Então, cada etapa da expansão norte-americana vai ter a sua fronteira. A costa atlântica, as montanhas Apalaches, o Mississippi, as grandes planícies, as rochosas, até chegar no Pacífico. E para o Turner, à medida que acontecia esse movimento em direção ao interior do continente, os Estados Unidos iam se americanizando, os colonos iam se americanizando, as instituições americanas iam perdendo a sua herança do Velho Mundo, os filhos de imigrantes iam tornando-se americanos e não mais alemães, franceses, escandinavos. Isso, portanto, gerava a democracia norte-americana como um produto desses pioneiros. Portanto, a democracia norte-americana não era, para ele, o mero resultado de germes germânicos crescendo em solo novo. Era resultado da ação desses pioneiros.
Inclusive, ele vai ser um dos primeiros, que eu me lembro de cabeça, a cunhar o termo History from Below, a história vista de baixo, numa carta de 1912, onde ele vai dizer que o que ele fazia era mais ou menos isso. Uma forma de pensar a história norte-americana não mais realizada pelos grandes homens, mas sim pelos seus heróis anônimos, os pioneiros. Obviamente, como essa hipótese ressoava já com uma série de construções simbólicas, ideológicas, representações desse oeste na cultura popular norte-americana, ela logo se transforma assim num sucesso. E ela vai ser a interpretação predominante nas universidades dos Estados Unidos sobre a história norte-americana durante boa parte da primeira década, da primeira metade do século XX. Claro, tu vai ter o Turner e tu vai ter os Turnerianos. Os Turnerianos, eles vão simplificar muitas vezes o que para o Turner ainda eram certas hipóteses, Ele nunca chega a produzir um grande livro, síntese sobre isso, Ele morre sem escrever sua grande obra, mas ele, na verdade, trabalhava com hipóteses, tanto que o nome é Frontier Thesis. Os Turnerianos vão transformar isso numa leitura hiperrígida da história norte-americana, onde a fronteira era esse elemento primordial, e aqui uma fronteira entendida em termos muito simplistas como a junção entre civilização e selvageria, essa era a linguagem que eles utilizavam, e aqui numa lógica de civilização avançando violentamente sobre essa selvageria que precisava assumir para que os Estados Unidos pudessem, enfim, se transformar numa democracia e tal. E por conta, evidentemente, dessa imobilização, dessa hipótese, tu vais ter já na década de 60, que tu vai ter alguns desafios anteriores, mas é a partir dos anos 60 que tu começa a ter, realmente, no que se refere à história do Oeste norte-americano, uma grande insurgência contra o turnerianismo, ou contra a hipótese da fronteira, que vai se consumar na década de 80 e 90 do século XX, com a New Western History, capitaneada por pessoas como Patricia Nelson Limerick, Richard White, que eu mencionei antes, o Donald Worster, William Cronon, o David Roble, que vão justamente tentar, em alguns casos, ou colocar por terra o turnerianismo, que é o caso da Patricia Nelson Limerick, ou readaptar algumas das hipóteses do Turner, mas levando em consideração coisas que para ele não eram importantes, como a conflituosidade social, despindo um pouco a hipótese turneriana dos seus contornos supremacistas, embora o Turner não fosse um supremacista, essa hipótese servia a finalidades supremacistas, era muito fácil de ser adaptada a isso, e aí vai gerar grande discussão pública sobre a história do Oeste nos Estados Unidos na década de 1980 e 90, quando esses revisionistas, então, vão, digamos assim, ter uma visibilidade tremenda. Mas o Turner até hoje continua sendo lido, até hoje continua sendo ensinado. Eu acho que é uma leitura incontornável para aqueles que se interessam por histórias dos Estados Unidos, porque como grande historiador que ele foi, independentemente das suas limitações, ele tinha uma visão, uma imaginação histórica, digamos assim, sofisticada e que tem impacto até hoje. Por isso que ele é um clássico. Mesmo que algumas das suas questões mais pontuais, empíricas, hoje possam ser questionadas, até mesmo, enfim, demonstradas como não verdadeiras e tal, a sua imaginação histórica para os Estados Unidos é muito poderosa. Então, quem quiser entender mais ou menos como os Estados Unidos se imagina historicamente, tem que passar pela obra do Turner. Se você quiser colaborar com o História FM, você pode fazer isso via Pix, usando a chave leituraobrigahistoria@gmail.com. E assim você colabora para manter esse projeto educacional gratuito no ar. E como foi que os revisionistas da tese da fronteira apareceram? Quais eram os argumentos deles para rejeitar essa tese e as derivações dela e tal? E quem eram esses acadêmicos, Esses revisionistas, eles remontam já, como eu disse, à década de 60 e a emergência da nova história social nos Estados Unidos, que era muito vinculada à New Left, na nova esquerda americana, que não era necessariamente uma esquerda marxista, mas era uma esquerda que tentava entender a história dos Estados Unidos a partir dos seus conflitos sociais. Então, essa nova história social ela vai ter um papel muito grande assim, na historiografia norte-americana, de acabar com o que se chamava de escola consensualista, a ideia de que não, os Estados Unidos são um país sem grandes conflitos ideológicos, onde há consenso em relação à democracia, capitalismo de livre mercado, E a nova história social ela vai justamente colocar isso por terra. Vai dizer, olha, não, guerra civil, conflitos étnico-raciais, as guerras de classe nos Estados Unidos, etc. Essa nova história social ela vai voltar o seu olhar para o Oeste a partir da década de 70 e nos anos 80 tudo isso vai ganhar corpo naquilo que foi chamado de New Western History, uma nova história do Oeste, que tentava ver a história dessa região que eles classificavam como uma região trans-Mississippi, portanto dando a esse Oeste
Oeste, né, uma definição precisa geograficamente, tentando despir essa região dos seus contornos turnerianos, dizendo, olha, a hipótese do Turner até pode fazer sentido ali para o meio oeste úmido, né, para essas regiões mais férteis, mas ela não vale para o oeste das grandes planícies. Aqui não tem o human farmer trabalhando necessariamente em larga escala. E aqui os conflitos sociais são tremendos. E mais do que isso, e aqui é uma hipótese da Patricia Nelson Limerick, segundo ela, a hipótese do Turner criava uma quebra artificial entre o passado do oeste, que ele via terminando em 1890, e seu presente. Então não é à toa que o subtítulo do seu livro mais conhecido era The Unbroken History of the American West. E o título era O Legado da Conquista, The Legacy of Conquest, uma história contínua, digamos assim, do oeste americano, que tentava ver esse oeste sob o prisma da conquista. Conquista das populações indígenas, conquista do capital em relação ao trabalho, conquista da natureza, então também já incluíam elementos de história ambiental nessas questões, e conquista política na medida em que significava incorporar politicamente esses territórios à República Imperial. Então também há aqui uma crítica ao imperialismo norte-americano, pensando o Oeste como sendo resultado desse imperialismo. O imperialismo não sendo somente algo voltado para as regiões de ultramar, mas também como algo que ocorreu dentro das fronteiras americanas, sancionadas pelo Destino Manifesto, repensando o Destino Manifesto como uma doutrina imperial, digamos assim. E esses revisionistas, portanto, eles vão adquirir uma enorme visibilidade ao longo dos anos 80 e 90, porque não só eles são bons de mídia, mas como eles atacam esse mito principal norte-americano, que é o mito da fronteira, questionando o ideário em torno do cowboy, questionando os mitos da supremacia branca em relação a essa região, questionando mesmo esse oeste mítico, esse oeste idealizado. Em 1990, tu vai ter uma exposição no Museu Americano de História chamada The West as America, que vai ser baseado nas hipóteses e narrativas desses revisionistas, onde tu vai ter, por exemplo, a utilização de imagens tradicionais vinculadas à expansão, fotos, pinturas, etc., etc., que no século XIX celebravam a expansão, agora refiguradas com dizeres críticos, com explicações críticas, etc., etc. Essa exposição vai gerar uma polêmica tremenda, de tal maneira que o Congresso norte-americano vai intervir na polêmica e ela vai acabar sendo encerrada alguns meses antes do seu encerramento oficial por conta da intervenção política imediata nela. De políticos que diziam, opa, peraí, vocês estão indo longe demais. Vocês estão vilipendiando a memória dos nossos pioneiros. Eles não morreram no Oeste para que vocês ficassem falando que eles são supremacistas e tal, e tal, e tal. Porque o Oeste tem esse repositório de imagens míticas dos Estados Unidos. E os revisionistas, a gente pode criticar certos exageros deles, algumas leituras até um tanto equivocadas, tal, sobre a história norte-americana, talvez a própria caricaturização que eles fazem do Turner, das obras do Turner e tal, mas eles tiveram um papel público assim tremendo em mostrar esse suposto novo oeste, que não era novo, mas que para boa parte da população aparecia agora como uma novidade, mostrando esse novo oeste como algo violento, algo conquistado à força, incorporado violentamente aos Estados Unidos. Então tu vai ter uma série de livros publicados nesse contexto que vão ficar famosos. Tem o The Legacy of Conquest, da Patricia Nelson Limerick. Tu tem o Nature's Metropolis, do William Cronon, que é sobre Chicago, a cidade de Chicago como um grande elemento de organização econômica do Oeste e destruição da natureza do Oeste. Tu vai ter um livro chamado It's Your Misfortune and None of My Own, traduzindo em português O Azar é Teu, Não Meu, que é uma grande síntese de história do Oeste, publicada pelo Richard White, e para mim o melhor historiador dessa leva, Eles vão ter um impacto tremendo. Essa polêmica ela vai morrendo aos poucos ao longo da década de 90, e atualmente me parece que o Oeste não é mais, assim, os revisionistas eles não têm mais essa presença pública tão grande, porque outros temas vieram à tona, digamos assim, e tomaram conta dos conflitos de história nos Estados Unidos. Mas naquele contexto dos anos 80 e 90, foi assim, a tempestade feita em torno dos revisionistas foi tremenda. Foi tremenda. O próprio termo revisionista usado como pejorativamente, assim e tal. Isso está relacionado ao fato de chamarmos os atuais estados do Novo México e do Arizona de territórios, que eram entidades do governo federal dos Estados Unidos, que tinham elementos de governo, porém, como tinha uma população pequena, não eram considerados um estado propriamente dito. O Novo México foi um território de 1850 a 1912, não por coincidência, o período chamado de Velho Oeste. Inclusive era sobre isso que a minha próxima pergunta, que é sobre a reação dos historiadores ligados a essa historiografia mais tradicional contra os revisionistas, Como é que eles contra-argumentaram, como é que eles tentaram descredibilizar essa historiografia revisionista?
Na verdade, é interessante aqui pensar que a reação na historiografia não foi muito grande. Porque boa parte desses historiadores conservadores, assim, nós tivemos alguns como o Gene Greasley, o Gerald Nash, o Martin Reed, que eram herdeiros dos turnerianos, que escreveram tratados contra os revisionistas, defendendo Turner, defendendo que eles diziam que era uma história positiva e excepcional para os Estados Unidos, acusando o que eles chamavam de uma visão excessivamente negativa da história norte-americana pelos revisionistas. Mas o grande conflito ali não foi entre historiadores e historiadoras. Foi entre os revisionistas e o público. Foi absorvido pela mídia, representado pela imprensa, né, como certos escritores, como Wallace Stegner, por exemplo, reagiram, Louis L'Amour, como eles reagiram, né, que era um grande ficcionista norte-americano, escreveu escreveu best-sellers sobre o Oeste, né, e muitos deles reagiram de forma negativa aos revisionistas porque tinham essa ideia de que, bom, vocês estão destruindo aquilo que é americano por excelência e não estão dando nada para as pessoas no seu lugar. A nossa visão, supostamente, inspira as pessoas a procurarem o seu melhor. Vocês simplesmente dizem que os Estados Unidos foi fundado em violência, em sangue, em discriminação, só que isso não serve para alimentar um nacionalismo cívico. Então esse vai ser o contorno da discussão. Ela não vai ser uma discussão historiográfica. Tá? Isso é a hipótese que eu defendi na minha tese de doutorado, já faz alguns anos, né? Teria que revisitá-lo daqui a pouco. Porque para mim o grande conflito ali foi narrativo. Era como narrar a história norte-americana, com todas as consequências ideológicas que vinham disso. Tá? Porque o pano de fundo também dessa discussão foi a enorme crise existencial que se abateu nos Estados Unidos depois da Guerra Fria. Porque sem aquele inimigo em comum, né, a União Soviética, o famigerado comunismo, os Estados Unidos, e tem um livro muito bom do Tom Engelhardt sobre isso, né, que é o The End of Victory Culture, o fim da cultura da vitória. Os Estados Unidos mais ou menos não sabem o que fazer existencialmente. Eles procuram um novo inimigo, eles tentam dar um sentido para a sua missão histórica, que antes era dada, né, por sua suposta inimizade intrínseca com o comunismo, líderes do mundo livre, etc. agora. Então também o pano de fundo disso é esse imenso mal-estar existencial dos Estados Unidos consigo próprio. Afinal de contas, agora que o nosso principal inimigo foi derrotado, o que nós vamos fazer? Então a existência de vários desses jornalistas, comentaristas conservadores, ou mesmo liberais moderados, em relação à necessidade de uma visão positiva calcada na história do Oeste dos Estados Unidos, era uma tentativa de sanar esse problema, uma tentativa de solucionar esse mal-estar, dando para os Estados Unidos uma versão renovada do mito da fronteira, que era exatamente aquilo que os revisionistas atacavam, essa ideia de um passado mítico, etc, etc. Então, assim, não foi um conflito entre historiadores, porque foram poucos os historiadores que necessariamente discordavam dos revisionistas. Podiam, assim, ter alguma outra discordância pontual, né? Ter algum tipo de até crítica à forma como eles apareciam na mídia, né? Mas não havia uma discordância tremenda, assim, tipo, como duas escolas discordando profundamente. Até porque a boa parte dos turnerianos, nesse contexto, já estão velhinhos, já não estão nem mais envolvidos com a academia de forma assim cotidiana. O grande conflito ali foi com, digamos, que nós poderíamos chamar de divisões públicas da história norte-americana, que os revisionistas criticavam, colocavam por terra, enfim. A minha próxima pergunta, ela já foi parcialmente respondida, mas eu vou fazer ela mesmo assim, que eu acho que a gente pode desenvolver mais um pouquinho, que é sobre um argumento que eu vi uma vez num canal no YouTube de história, um canal chamado The Cynical Historian. Não lembro qual é o vídeo, porque já faz muito tempo, mas esse argumento ficou na minha cabeça, que é o argumento de que toda essa mitologia criada em cima do tal Velho Oeste foi a construção de um mito refundador dos Estados Unidos após o trauma da Guerra Civil, onde o país passou perto de ser dividido. Então, seria uma nova história de fundação dos Estados Unidos como uma nação excepcional, destinada à grandeza, um mito de bravura e ao mesmo tempo de trabalho duro. E aí, como eu disse, né, você já pincelou um pouco isso, mas eu queria te perguntar o que você acha desse argumento. Na minha opinião, está completamente correto. Voltando um pouco assim, conceitualmente, né, uma das definições de mito é justamente a resolução imaginária de conflitos sociais ainda irresolvíveis no plano material. E é isso que o mito do Oeste faz. Resolve os conflitos sociais no plano da imaginação, dando aos Estados Unidos uma região onde o grande e o pequeno se harmonizam, onde o bem vence o mal, onde a civilização vence a barbárie, mesmo que ela precise se barbarizá-la pelas tantas. Então aqui um componente muito fundamental desse mito do Oeste é que os verdadeiros pioneiros não são os primeiros a chegar. Os primeiros a chegar são aqueles que precisam se barbarizar, em certa medida, para dar lugar, né, aos verdadeiros pioneiros que mais tarde ali vão construir uma civilização, uma democracia,
democracia, uma república ordeira. Então vocês podem ver, por exemplo, que em vários filmes de faroeste, o herói, né, o cowboy, o pioneiro, ou ele morre, ou ele some, ou ele foge da comunidade, em parte porque ele é a presença desse passado bárbaro que precisa sumir para que a civilização vença. Então, assim, o Oeste ele é o lugar onde tu pode projetar fantasias de união, harmonia e comunhão nacional. Tanto que sempre que há uma crise, digamos, de identidade norte-americana, aparecem as representações culturais do Oeste, sobretudo na forma fílmica. Então, na década de 50, né, auge daquele temor de uma guerra nuclear contra o comunismo que poderia acabar com a humanidade, enfim, né, o temor de que os Estados Unidos não fossem sobreviver à suposta ameaça comunista, é a era de ouro dos faroestes, onde boa parte desses heróis míticos, e penso aqui na principal deles, que é o John Wayne, figura que, aliás, né, eu acho talvez o melhor ator de faroeste de todos os tempos, embora fosse uma figura politicamente complicadíssima, para não dizer lamentável, foi o melhor ator de faroeste, por isso que também adquiriu esse contorno mítico. Eu não gosto dele, não. Nem como ator, nem como nada. Infelizmente eu tenho esse defeito, sou um fã do John Wayne, mas esses heróis do faroeste dos anos 50, incorporando esses valores americanos do empreendedorismo, da liberdade, da luta contra esse outro que ameaça destruir a harmonia nacional, né? Daí também há, evidentemente, a projeção nesses filmes dos anos 50 nos indígenas e nos hispânicos, né? Nos inimigos da nação, dos mesmos tipos de atributos negativos que se davam aos comunistas. O Richard Slotkin tem um livro fabuloso sobre isso, depois eu vou falar sobre ele. Então, assim, sempre que tem os Estados Unidos numa situação de uma crise existencial, política, cultural, exacerbada, tu vai ter o recurso ao faroeste. Nos anos 60, esses faroestes mais idealizadores da década de 50, eles vão ceder diante dos faroestes revisionistas. Vão ser mais violentos, mais críticos, mais moralmente ambíguos. Os heróis tornam-se moralmente ambíguos. Então, por exemplo, né, o Blondie, do Clint Eastwood, né, nos Três Homens em Conflito, ele já é completamente diferente dos heróis do John Wayne, salvo um ou outro. Ele é uma figura absolutamente ambígua, apesar de ser o bom, ele está envolvido numa busca por um tesouro, é um ladrão, etc, etc. Vai ter, por exemplo, né, já no pós-Guerra Fria, uma nova onda de faroestes, como o Dança com Lobos, Os Imperdoáveis, também do Clint Eastwood, que para mim é um dos melhores faroestes de todos os tempos, onde essa visão crítica do Oeste, esse Oeste sujo, violento, pobre, atravessado por conflitos sociais, vai vir à tona com muita força, inclusive invertendo vários dos arquétipos tradicionais, né? A heroína é uma prostituta, o herói é um alcoólatra violentíssimo, quase psicopata, etc. etc. Não é só uma moral ambígua, é quase que um Oeste imoral lá pelas tantas, né? Ou amoral lá pelas tantas. E quem não viu tem que ver, porque esse filme é maravilhoso. É maravilhoso, tem uns melhores finais, não vou dar spoiler aqui, né? Mas tem uns melhores finais de faroeste que eu já vi na minha vida, assim. Eu sempre tenho vontade de ver esse filme. Tanto é assim que agora, recentemente, né, aquela série Yellowstone, não é Yellowstone, é Yellowstone, né? Do Kevin Costner. A Yellowstone que se passa no presente e eles fizeram duas séries prequelas, assim, uma em 1883 e a outra em 1923, eu acho que é, né? É, uma coisa assim. O Harrison Ford e tal. Que também são formas modernas do faroeste, formas contemporâneas do faroeste. E tanto é assim que agora vai estrear, no meio do ano, um épico do Kevin Costner chamado Horizon, em 2 volumes. Que são os 2 filmes que eu mais estou esperando esse ano, inclusive. E só pelos trailers já dá pra ver que vai ser uma visão crítica, mas ainda, né, uma espécie de... uma visão crítica, mas sem negar a importância do destino manifesto para os Estados Unidos. Então, uma vez mais, o Oeste aparecendo, mesmo de forma crítica, como, né, esse território mítico onde os conflitos sociais vão ser ou resolvidos ou minimizados, né, e os lados em pugna vão finalmente poder se unir em torno de um ideal. Tanto que o subtítulo do filme é An American Saga, né, uma saga americana. Eu fiquei com essa impressão também de um western que é crítico a certos aspectos dessa expansão, mas ao mesmo tempo uma coisa do tipo, ok, teve vários problemas, mas constituiu a nossa nação, temos que abraçar esse passado porque faz parte do que a gente é, meio que, né, nessa vibe. Eu fiquei com essa impressão. É uma espécie de positivação, assim, né? Foi violento, foi ruim e tal, mas isso nos fez o país que nós somos, nós precisamos lutar por ele. Me parece, claro, depois de ver o filme, eu posso estar redondamente enganado, mas me parece que é uma tentativa de, talvez inconscientemente, não estou dizendo que essa tenha sido a intenção do Costner, de responder aos conflitos sociais
sociais da era Trump. Então, uma vez mais, quando tem os Estados Unidos talvez num dos piores momentos em termos de divisão social, ideológica da sua história, talvez só comparável ao que aconteceu antes da Guerra Civil, nós temos essa saga americana para mostrar que, no fundo, apesar de tudo, compartilhamos uma história e somos unidos por esse amor fraternal, mesmo que crítico, à nação. E faz sentido porque o Kevin Costner já tem a ideia desses dois filmes já há muitos anos e agora ele resolveu tirar dinheiro do bolso e produzir o filme na marra justamente nesse momento, né? É uma tentativa, assim, e o Kevin Costner é uma figura politicamente ambígua, né? Ele não é um reacionário empedernido, mas também não é um cara necessariamente conectado, sim, com o liberalismo de Hollywood, né? Apesar do Dança com Lobos, apesar de ter uma visão mais simpática, no caso, aos indígenas e tal, do que o conservadorismo tradicional americano, mas ele certamente tem esse pano de fundo do conflito social e o Oeste, mais uma vez, o mito do Oeste chegando para resolvê-los. É nesse contexto que surge o herói popular dos Estados Unidos, o cowboy, o vaqueiro que trabalha em condições rústicas e com uma imagem mítica de autossuficiência, inclusive em relação aos seus interesses econômicos. Na falta de juízes, polícia ou um governo estadual, o revólver era muitas vezes o principal meio de resolver disputas por terra ou por gado. E eu queria te perguntar, já que a gente está falando um pouco de cinema, quais os teus filmes de western favoritos e quais aqueles que você mais detesta, que você acha que são péssimos? Pode ser porque o filme como obra cinematográfica é ruim, ou pode ser porque a representação do oeste que o filme faz é muito fora da casinha, enfim. Quais os seus favoritos e os mais detestados? Olha, eu tenho uma tolerância muito grande para filme ruim, tá? Eu sou um grande admirador, assim, do cinema B. Tudo bem. Eu também tenho meus guilty pleasures também. Então, assim, e o Faroeste é uma dessas coisas que eu gosto, assim, de vez em quando até fico com medo de dizer e tal, mas, enfim, tá? Eu me criei vendo Faroeste por conta do meu pai, que era um grande fã de Faroeste e tal. Meus avós também. Mas, assim, o melhor filme de faroeste, pra mim, pela riqueza narrativa e a possibilidade de leituras que ele oferece da história americana, é o The Searchers, Rastros de Ódio. Tem seus problemas, não vou negar aqui, mas que ele, por exemplo, né, o filme do John Ford, em 1958, eu acho, ou 56, não me lembro agora o ano exato, estrelado pelo John Wayne no seu auge. Tá? O John Wayne faz um ex-militar confederado, Ethan Edwards, que tenta buscar a sua sobrinha, que foi sequestrada por um líder indígena chamado Scar, Cicatriz, e o filme se passa anos nessa busca. Tá? Eu não vou dar mais spoiler, assim, mas eu acho que é um filme fabuloso. É o filme que o Richard Slotkin, que é um dos grandes analistas do faroeste e do mito do oeste, como eu já mencionei antes, talvez melhor represente essa ambiguidade dos Estados Unidos em relação ao seu passado, porque ele é um filme ambíguo. Ele pode ser lido ser visto tanto quanto uma celebração da conquista, como uma crítica à conquista. Então é essa ambiguidade que faz do filme uma obra-prima. E tem, assim, os seus minutos finais, uma das cenas mais bonitas da história do faroeste, eu não vou dizer qual é, para também não dar spoiler, que foi replicada em vários outros filmes, inclusive em Guerra nas Estrelas. Tá? É uma das inspirações do Guerra nas Estrelas. Aliás, a gente pode pensar o próprio Guerra nas Estrelas como sendo uma atualização do faroeste. Luke Skywalker é um herói fronteiriço lutando contra o Império do Mal, com o seu auxílio do fora da lei do indígena, que seria o Wookiee, né? Então é possível fazer essa leitura. Eu gosto muito dos Imperdoáveis, como já mencionei antes. Gosto muito do Era Uma Vez no Oeste, Três Homens em Conflito, o Rio Grande, né, também com John Wayne, acho fabuloso. Deixa eu pensar aqui. Nessas horas eu sempre esqueço os filmes que eu gosto. Não, mas eu também tenho esses brancos na cabeça. Meu ódio será a tua herança, The Wild Bunch. Pra mim, talvez seja o grande último western revisionista, né? Porque ele é um faroeste, apesar de se passar no século XX, né? Ele é um faroeste. Do Sam Peckinpah, que é maravilhoso. Mas, assim, já faroeste ruim, tem, assim, nos anos 80... Por exemplo, eu odeio o Alamo, do início dos anos 60, com John Wayne. Eu acho horroroso. Acho o Alamo um filme ideologicamente perverso, né? Uma celebração completamente sem nenhum tipo de complexidade artística da conquista do Oeste, a partir do prisma, né, da guerra texano-mexicana e tal.
Nos anos 80 tem uns filmes ruins, viu? Tem Silverado, que é horroroso, assim. Eu aconselharia as pessoas que se interessam no faroeste a procurar sempre aqueles filmes que são mais ambíguos nas suas histórias, nas suas leituras, na sua moralidade, inclusive. Costumam ser os melhores. Né? Porque aí tu tem toda uma produção em massa de faroeste dos anos 50 e muitos deles são basicamente assim, né? Bang bang ruim. Tá? O herói bonzinho contra o índio mal e tal. Esse não vale a pena ver. E tem outro também fabuloso. 2. Aí eu vou encerrar também, que senão podia ficar falando até amanhã sobre faroeste, que é o Matar ou Morrer, High Noon, né, que é um duelo que se passa em tempo real, e o Homem que Matou o Facínora, né, com James Stewart e o John Wayne também no seu auge, assim, que é filme maravilhoso, maravilhoso. E pra não dizer que eu não opinei também, assim, 2 filmes de western que eu vi não faz muito tempo, que eu achei muito ruins, foi... Eu acho que o título em português é Em Busca da Justiça, o título original é Jane Got a Gun, com a Natalie Portman, que é muito ruim. Tem um outro que eu não lembro o título em inglês, mas ficou como Caçadores de Recompensa no Brasil, que é com o Christopher Waltz e o William Dafoe, que é péssimo também. O segundo pior color grading de filme que eu já vi na vida, só não é pior do que o No Coração do Mar, que o color grading daquele filme é uma atrocidade. Tem um terceiro filme que também achei horroroso, chama Sweetwater, não sei se ele foi lançado no Brasil com outro título, que é com o Ed Harris, com a January Jones, é um filme péssimo também. Mas, pensando aqui nos westerns que eu mais gosto, seriam 2 já citados, que são o 3 Homens em Conflito e Os Imperdoáveis, né, que realmente são muito acima da média. Acho que todo mundo tinha que ver, não só fãs de western, né, pessoas que apreciam são filmes cinema. fabulosos, né? Independente de gênero, são filmes maravilhosos. E tem 2 westerns relativamente recentes que eu gosto muito, que é o remake do Bravura Indômita, de 2010, dos irmãos Coen. Sim, maravilhoso. Nossa, maravilhoso. Esse filme é fantástico, é muito, muito bom. É melhor que a versão original. O original eu não vi, mas... Nossa, o Jeff Bridges naquele filme tá sensacional. E um outro filme que é de 2017, se não me falha a memória, que eu gosto muito. Tem os seus críticos, até entendo o ponto de vista de alguns dos seus críticos, mas dá pra dizer que é o meu favorito junto com esse Bravura Indômita, que é um filme chamado Hostis, com o Christian Bale, o Wes Studi e com a Rosamund Pike, que é um filme excelente também, que tem todo esse viés ambíguo e discute sobre essa questão do ódio no Oeste entre os grupos, porque o Christian Bale faz um capitão que era um matador de indígenas e que é obrigado a conduzir um indígena até uma reserva, se eu não me engano. E, nossa, é um filmaço. O Christian Bale, pra mim, tá no top 3 melhores atores da atual geração, então recomendo muito quem conseguir encontrar o filme por aí. Valeu pela dica. Eu não vi esses 2 aí, já vou anotar aqui pra ver. Tem um último filme que eu quero mencionar, que eu até podia ter deixado passar batido, mas eu vi ele faz pouco tempo, e é um filme muito bacana que eu queria recomendar, porque eu acho que aqui no Brasil a galera meio que não conhece, né? Que é um filme que no Brasil saiu com o nome de O Retorno da Lenda. O título original é Old Henry. E eu não quero... É muito difícil falar desse filme sem dar spoiler, mas é um fazendeiro já relativamente idoso, com um filho, que se envolve ali numa situação... É difícil, eu não vou falar mais nada, porque realmente se eu der qualquer pista aqui, eu posso estragar o plot twist do filme pra vocês. Então, assistam se vocês puderem. Retorno da Lenda em português, Old Henry em inglês. Garanto pra vocês, vale a pena. Last night, you see, in this world, there's 2 kinds of people, my friend. Those with loaded guns, and those who dig. You dig. Recomendações de leitura para quem ouviu esse episódio até o final, se interessou pelo tema. Se você pudesse recomendar até uns 3 livros sobre o assunto, o que você recomenda? E aqui a gente já abre espaço para você falar da tua tese de doutorado, que cobre parte do que a gente discutiu aqui hoje, né? Bom, a minha tese ela é, na verdade, um trabalho sobre historiografia, né? E ela foi talvez uma das primeiras obras aqui no Brasil a lidar com essa historiografia. Não significa que ela seja maravilhosa, tá? Não tô fazendo aqui falsa propaganda. Mas ela teve esse papel de tentar analisar, né, um conflito historiográfico ali ao redor da New Western History, que passou meio batido aqui no Brasil, porque, paradoxalmente, nós temos muito pouca coisa produzida em português sobre o Oeste, tá? Sobre o Velho Oeste, sobre a história do Oeste, como tem, na verdade, pouca coisa produzida sobre a história dos Estados Unidos. Então, os 3 livros que eu vou recomendar são livros que estão disponíveis
disponíveis em inglês, clássicos, né? São 3 clássicos, digamos assim, que eu acho que são fundamentais para quem quiser começar, que se interessa por esse tema e não sabe mais ou menos por onde iniciar suas leituras. Aliás, um deles tem tradução em português, embora seja difícil de encontrar, porque é uma tradução feita pela editora da UF, e eu não sei se ela não está esgotada, que é a tradução do Fronteira na História Americana, The Frontier in American History, do Frederick Jackson Turner, que é o livro de 1920, onde ele compila seus principais ensaios. O Turner era um ensaísta sobre a história da fronteira nos Estados Unidos. Nesse livro está justamente, o texto que eu mencionei anteriormente, o significado da fronteira na história americana, está publicado em 1893, que é um texto que revolucionou a historiografia dos Estados Unidos e nos Estados Unidos, e que, como eu disse, eu acho que vale a pena ser lido por quem se interessa por historiografia no século XIX, por história dos Estados Unidos, por temas de fronteira, etc, etc. Segunda obra que eu recomendaria é a obra que deu início, ou culminou, digamos assim, com a New Western History, que é o The Legacy of Conquest, The Unbroken History of the American West, que também já mencionei antes, da Patricia Nelson Limerick. É um livro de 87, é uma síntese para o grande público, então não se trata de um livro muito complexo, né? Não tem grandes debates teóricos, historiográficos, mas é uma leitura muito divertida. Limerick é uma escritora excelente e apresenta justamente essa contraposição à tese do Turner, tá? Que é o grande antagonista, digamos assim, na obra da Limerick. E, finalmente, eu recomendaria o 3º volume da trilogia do Richard Slotkin sobre o mito da fronteira, que é um livro de 1992. Estou só recomendando livros mais antigos aqui, porque são clássicos, né? Que é o The Gunfighter Nation, o mito da fronteira no século XX, é o subtítulo, tá? A Nação de Pistoleiros, seria a tradução do título. Que é uma obra fabulosa, aí sim é um trabalho teoricamente bem denso, é um livro longo, tem quase 600 páginas, tá? Mas, assim, para quem quer uma leitura riquíssima sobre os faroestes, sobre a literatura, né, popular, sobre a fronteira e o oeste, não há livro melhor. Então é isso, gente. Arthur, tem alguma consideração final? Não, agradecer pelo convite aí, né, e espero que os e as ouvintes gostem do episódio. Obrigado, Lucas. Então é isso, gente. Muito obrigado por todo mundo que ouviu até o final. Não se esqueçam de colaborar com a gente lá em apoia.se/brigahistoria. Os livros citados aqui no fim do episódio, eu vou colocar os nomes no post desse episódio no nosso site, historiafm.com. Então, se você perdeu e quer ir atrás de um desses livros, entra lá no nosso site, vai no post desse episódio, tá lá pra você a informação, beleza? Então é isso. Muito obrigado e até a próxima. Este podcast foi financiado por nossos colaboradores no Apoia-se. Acesse apoia.se/obrigahistoria e contribua para manter este projeto educacional gratuito no ar. Esse podcast foi editado por Samuel Gambini, samuelgambiniaudio.com.